Queria ainda pedir para você abrir a sua Bíblia, se você a trouxe. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Apenas um versículo. Diz assim, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Eu não sei se você reparou quando chegou aqui, mas no portão da nossa igreja está ali um banner, um grande banner com os seguintes dizeres: Jesus, o presente onde estão todos os presentes. Isso é proposital, porque nessa época de Natal a gente ouve muito que, olha, Jesus é o melhor presente. Olhe, Jesus é o maior presente. Mas quando nós vamos para as Escrituras, a gente vê que Jesus não é o melhor, nem o maior, mas Jesus de Deus é o presente, é a bênção, é a dádiva, onde estão não alguns, nem muitos, mas todos os presentes, todas as dádivas e todas as bênçãos reais, verdadeiras, portanto espirituais, aquelas que não passam, aquelas que não são efêmeras, aquelas que talvez hoje você não vê, mas deseja, e são eternas, todas essas que de fato a alma deseja, e não encontra em nenhuma coisa, está nele. Não há nada que seja dádiva de Deus, bênção de Deus, não há nada que de fato seja bom, que de fato satisfaça, que de fato preencha. Não há nada, nada, absolutamente nada que não esteja nele. Talvez é por isso que a gente procura tanto isso que a alma quer nas coisas e nunca encontra, porque isso que a sua alma tanto quer, e procura ali, e procura ali, e procura naquela pessoa, e procura naquele lugar, e nunca acha. Você não acha, porque não está lá. Isso que a sua alma procura, está nele. Veja que o Paulo, que recebeu essa revelação, ele não vai dizer que as principais, as maiores, nem as melhores, nem muitas, mas ele vai dizer que todas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com quantas? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. É em Cristo que Deus colocou
por exemplo, a salvação. É isso que o Pedro, um dia cheio do Espírito Santo, disse: em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há outro dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Você sabia também que foi em Cristo que Deus colocou a vida? João disse assim, 1,4: a vida estava nele, e era a luz dos homens. E você sabia que até Deus está nele? Colossenses 2,9: pois nele, ou em ele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o próprio Senhor Jesus uma vez disse assim a Filipe: tu não crês que eu estou no Pai e que Ele está em mim? Então quem rejeita Cristo, seja para ganhar o que for, te digo, ainda que ganhe tudo, perde tudo. Mas aquele que o recebe, ainda que para isso tenha que pagar um alto preço, ainda que perca tudo, recebe tudo. Então eu te pergunto, em nome de Jesus, você já o recebeu? Você já o recebeu? Por que eu pergunto? Porque ele pode ser aceito ou rejeitado. Você já não teve a experiência de ganhar um presente, mas depois deixar de lado? Ou porque não gostou, ou porque não achou útil? Com ele é a mesma coisa. Por isso eu te pergunto, para você, Cristo Jesus é presente aceito ou rejeitado? É presente recebido ou recusado? Se você o recusar, não será o primeiro, porque a Bíblia diz: ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Não seria esse o seu caso. Mas eu pergunto também porque, quando você o receber, você vai encontrar aquilo que você procura nas coisas e não encontra. E você vai receber aquilo que de fato você mais precisa, mas talvez nem saiba que é o que você mais precisa. Você mesmo, conforme Ele. Você mesmo, conforme Ele. Quando você pega assim Jesus, você fala assim: Jesus, você é o presente onde está a bênção que eu mais preciso. Aí você abre, tira a fita, tira o laço, e aí você abre o presente, sabe o que você encontra lá? Você. Conforme Ele. Eu conheci uma senhora que venceu a sua baixíssima estima quando o recebeu, porque passou a se enxergar da perspectiva correta, o que a fez começar a tratar melhor o seu marido, até no fazer de uma janta, porque recebeu de Jesus amor.
Jesus nos dá dele mesmo, do que ele é e do que ele tem. Eu conheço a história de um homem que depois que o recebeu, passou a tratar sua esposa como uma rainha, porque recebeu de Jesus fidelidade. E eu conheço uma pessoa que diz que quando era bebê, o médico escreveu na sua ficha, pelas características que observou: rebelde. Mas depois que o recebeu aquilo que salvou o seu futuro: desejo de obedecer. Acredite. Acredite. Quando você recebe Jesus, você recebe aquilo que você mais precisa. Você conforme Ele. E te digo mais: o maior presente que você pode dar para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para as pessoas que convivem com você, é você mesmo, conforme Jesus, mais como Jesus. E isso começa quando você o recebe, pois Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. A influencer da peça das crianças estava procurando fatos e recebeu dele a verdade, Cristo, que mudou ela mesma. Eu te pergunto, o que você procura? A minha oração é que você não passe mais um Natal, mais um ano, sem receber o presente em que estão todos os presentes de Deus. A bênção na qual estão todas as bênçãos. A dádiva na qual estão todas as dádivas de Deus, Jesus. E quando você o receber, então receber todas essas bênçãos espirituais, você se torne uma bênção maior para as pessoas que estão convivendo com você, e uma bênção maior para você mesmo. Que assim seja e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.